Atenção, galerinha aí do 7º ano, professor Renato Donola, chegando na área com o termo da aula de hoje. Olha aí, termos de uma fração. Fração, gente, a gente vai conhecer, a fração tem dois termos, né? O número de cima ele é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador, beleza? Aí eu fiz aqui um desenho, né? Nós temos aqui, vamos contar o total de quadradinhos, beleza? Vamos contar os que estão coloridos, tá? Os de amarelo e os também em branco. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é o total de quadradinhos? 9. 9 é o total de quadradinhos. Preste atenção, 9. Aí se eu quiser formar uma fração somente dos quadradinhos amarelos, somente dos quadradinhos que estão coloridos, eu vou contar só os coloridos. 1, 2, 3. Então eu tenho, olha para você ver, eu tenho 3 quadrados coloridos. No total de quanto? O total vai ficar embaixo, tá? Qual é o total? Quando eu falo total, eu quero juntar a parte amarela colorida com a parte branca. O total todo é 9. Então eu tenho a fração 3 dividido por 9. 3 dividido por 9. Desculpa. Essa é a nossa fração. Na que eu faço a leitura, eu faço 3 nonos. O número de cima, ele é numerador, ok? Numerador. O número 9 que está embaixo, ele é chamado de denominador. Tudo bem? Denominador. Tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte, o que é que vocês me ajudam? Vamos formar uma fração dos quadradinhos que não estão coloridos, tá? Que não estão coloridos. Vamos contar os quadradinhos em branco. Eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados em branco. No total de quanto? O total é o mesmo. O total é o quê? É o quadradinho amarelo e o branco. Então o total que eu tenho é 9. Então eu tenho 6 nonos. O número 6, ele é meu numerador. Numerador, ok? O número 9 é o meu denominador. Meu denominador. Prontinho. 6 numerador, 9 denominador. Por que eu estou explicando para vocês? Que a aula de hoje eu preciso saber. Vocês têm que saber o que é numerador e denominador. Numerador é o número de cima. Numerador de cima. Denominador, o número de baixo. Ok? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai estudar isso aqui, ó. Frações de uma quantidade. O que eu quero que vocês entendam, ó? Frações de uma quantidade. Olha, eu vou tirar essa folhinha aqui, vou fazer aqui, ó. Eu tenho essa fração aqui, exemplo. Por exemplo, eu tenho a fração, ó, 3/8. Essa é uma fração, tudo bem? Só que essa fração, ela pode ser um número inteiro. Pode ser, por exemplo, 30, o 60 e 80. Então, essa fração, tá? Ela pode ser um número inteiro. Então, frações de uma quantidade pode ser uma quantidade inteira. 3/8, um exemplo, pode ser 30. 3/8 pode ser 60 e 3/8 pode ser 80. Isso que é fração de uma quantidade. A gente vai ter a fração e vai ter uma quantidade inteira. Vou dar outro exemplo. É 1/2, e eu vou pôr aqui 6 inteiros, 4 inteiros e 9 inteiros. 1/2 é a fração, ela pode ser 6 inteiros, pode ser 4 e pode ser 9, tá bom? O que é fração de uma quantidade? A gente tem uma fração e a quantidade a gente acha uma quantidade inteira. Aí tem uma maneira de fazer isso, tá? Tem uma regrinha pra gente estar fazendo, ó. Frações de uma quantidade. Depois anota os passos aí, tá? Ó. Primeiro passo, fazer uma divisão. Divisão usando o denominador. Então, a divisão vai fazer o quê? Usar o denominador. Denominador, lembrando que denominador é o número que fica embaixo, tá? Não esquece não. Número dividir pelo denominador, dividir pelo número de baixo, tá bom? Então vamos lá. Esse já foi o primeiro passo. Divisão usando o denominador. Agora eu tenho o que? O segundo passo é o resultado encontrado. O resultado encontrado de quem? Da divisão, tá? O resultado que eu achar na divisão, vou fazer o quê? Uma multiplicação usando numerador. Numerador é o número de cima. Tudo bem? Então, depois que eu efetuar a divisão, vou multiplicar. Multiplicar por quem? Pelo numerador. Ótimo. Exemplos. Número 1. Vamos lá, Renato. O comprimento de uma peça de tecido é 42 metros.
Ó, o comprimento de uma peça de tecido é 42 metros. Uma peça de tecido tem 42 metros. Olha a pergunta. Quanto mede 3/7 dessa peça de tecido? Este 3/7 que é fração. Só que essa fração vai corresponder a uma quantidade de tecido inteiro. Aí o que eu fiz? Ó, arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Primeiro é o seguinte, a gente organizar o exercício. Primeiro a gente coloca a fração 3/7, tá? 3/7 de... Qual que é o número inteiro que eu tenho? Ó? De 42 metros. É isso aqui, tá? Vou pôr M de metro, tudo bem? Então, aí o que eu vou fazer agora? Deixa aqui. O que eu faço agora, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro passo é o quê? Dividir. Dividir pelo denominador. Quem que é o denominador? É o número de baixo, tá bom? Então, o que eu faço? Ó, primeiro passo, dividir pelo denominador. Então, eu vou pegar 42, tá? 42 e vou dividir pelo denominador. Quem tá embaixo? É o 7. Então, eu vou dividir 42 por 7. Olha, 4 não divide o 7, que 4 é menor. Aí eu junto 4 e 2, eu tenho 42 dividido por 7. 42 está na tabuada do 7. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42. Ótimo. Então, olha, qual que foi o resultado que eu encontrei? 6. Então tá. O primeiro passo é dividir pelo denominador, que está embaixo. Ótimo. Já fez. Encontrei 6. Já o segundo passo, vou anotar aqui, ó. O segundo passo, o que é o segundo passo? O segundo passo é multiplicar. Multiplicar por quem? Pelo numerador. Pelo numerador, que é o número de cima, tá? Vou voltar aqui, ó. Qual foi o resultado que eu encontrei? 6. Agora eu vou multiplicar 6 pelo numerador. Quem é o numerador? É o 3. 3 que está em cima, tá? Então, 3 é o meu numerador. Então, vai ser 6 vezes 6 vezes 3 dá 6 vezes 3. Ou 3 vezes 6 dá 18. 18. Aí eu volto aqui na primeira folhinha. 18, tá? O resultado meu. Aí tá aqui, ó. Arrumar a casa, ó. 3/7 de 42 metros é igual a 18 metros. Aí, ó. 3/7, fração, qual foi a quantidade inteira? 18 metros. Então, 3/7 corresponde a 18 metros em parte inteira. Tudo bem? Fazer mais uns 2 exemplos para vocês entenderem, tá? 2. Um automóvel percorreu 3/5 de uma estrada de 600 quilômetros. Quantos quilômetros percorreu? Então, vou arrumar a casa. Primeiro é a fração. 3/5 de... Qual que é o número inteiro que eu tenho? 600 quilômetros, ok? Coloco o sinal da igualdade. E dá um espaço agora, né? E vamos lá. Então, o primeiro passo... Eu gosto de escrever. Pode escrever também no seu caderno, tá? Primeiro passo é dividir pelo denominador. Dividir pelo denominador, tá? Dividir pelo denominador, ok? Então, vamos lá. 600, vou dividir pelo denominador. Denominador de baixo, no caso é 5. Então, é 600 dividido por 5. Ótimo. Vou começar pelo 6. 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 é 1. Aí eu desço um 0, tá? Aí eu tenho o quê? 10. 10 dividido por 5 é 2, né? 2 vezes 5 é 10. Aqui vai dar 0, 0. Este 0 é importante, tá? Esses dois não. Este 0 aqui, ó, ele bate aqui e volta para o quociente. Então, 600 dividido por 5 dá 120. Esse 120 eu vou utilizar agora de novo, tá? Este 120 eu vou utilizar. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? O segundo passo. Qual é o segundo passo? Multiplicar. Multiplicar pelo numerador. Numerador.
multiplicar pelo numerador. Qual é o resultado que eu tenho? 120, tá? 120 vezes o numerador. Quem é o numerador? 3. 120 vezes 3. Ótimo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1, 3. 360 é o resultado. Então eu te pergunto, 3 quintos de 600 quilômetros é 360 quilômetros. Então 3 quintos é a fração. Então 3 quintos corresponde a qual número inteiro? 360 quilômetros. Ótimo. Vamos lá. Vamos pegar mais um exemplo, né? Terceiro exemplo. Vamos lá. Eu fiz uma viagem de 700 quilômetros. Os 3 sétimos. Ah, um detalhe. Tem como representar a fração assim, tá, gente? Põe uma barra aqui, tá? Isso quer dizer o seguinte, que ó, aqui o 3, o primeiro é o numerador, o 7 é o depois é o denominador, tá? Eu fiz uma viagem de 700 km. Os 3 sétimos do percurso foram feitos de automóvel e o restante de ônibus. Opa! Feitos de automóvel, carro pequeno, e o restante de ônibus. São duas coisas. Andou um pouquinho de ônibus e um pouco de carro pequeno. Que distância eu percorri de automóvel e que distância eu percorri de ônibus? Então tá. A primeira coisa é arrumar a casa, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar a casa aqui, vai ser 3 sétimos de 700 quilômetros. Tudo bem? Só que aí o exercício quer duas coisas, que é a distância de automóvel, carro pequeno, e a distância de ônibus. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, vou calcular primeiro a distância do automóvel, tá? Tem que especificar o exercício, ó, automóvel, tá bom? Não muda nada não. O que vai, ó? Primeiro passo, dividir pelo denominador. Então vamos lá. Então como é que vai funcionar? 700 dividido por 7. 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Observe, gente, ó. Eu tenho 2 zeros, tá vendo? Ó, este 0 bate e volta. O outro bate e volta. 700 dividido por 7 dá 100. O segundo passo, qual que é o segundo passo? Multiplicar pelo numerador. Ô, gente, numerador é o número de cima, tá? Então, é 100 vezes 3. Então, vamos lá. 100 vezes 3. Tá na cara, nem precisava. 100 vezes 3 é 300 quilômetros. Então, tá. 300 quilômetros. Eu te pergunto, ele andou de automóvel quantos quilômetros? 300 quilômetros. E agora, para mim descobrir a quantidade que ele andou de ônibus, gente, fácil, ônibus. Vou escrever aqui, ó, ônibus, tá? Ó, qual é o total dessa viagem? O total da viagem não é 700 quilômetros? 700, certinho? Uai, 700 quilômetros. 300 foi de carro pequeno, de automóvel. O que sobrou é a quantidade de que ele andou de ônibus. Então, como é que funciona, então? Vou fazer uma continha de menos, aí. 700, que é o total, menos 300 aqui, que é o que ele andou de carro pequeno. 7 menos 3 aqui, ó. Aí, ó. Quantos ele andou de ônibus é o quê? Ó, vou até anotar aqui, ó. Ônibus. Então, ônibus, ele andou, foi quantos quilômetros? 400 quilômetros de ônibus. Foi o que ele andou. Prontinho. Tá bom? Ó, esse exercício aqui, meus anjos, eu fiz pra vocês, auxiliar vocês na segunda semana agora, tá? Segunda semana do volume 3. Então, fica com Deus e até a próxima. Não deixe de fazer as atividades, não. As atividades do PET, elas irão computar a sua carga horária. E eu vou estar acompanhando, e tenho acompanhado, e vou continuar acompanhando todos os alunos que têm feito atividade. Fique com Deus e até a próxima. Together now. What's your vision?